Como a dona de loja pode colocar 12 mil reais a mais no bolso somente com o poder da negociação? Muito boa tarde, dona de loja. Seja muito bem-vinda a mais essa nossa live. Essa live que já faz parte das lives de aquecimento do nosso workshop. Workshop onde nós vamos te mostrar o passo a passo para você ter uma loja lucrativa, uma loja que realmente faz com que você coloque dinheiro no bolso, uma loja que gere lucro. Bom, vocês me conhecem já, né? Sou Anderson Silva e eu ajudo vocês a aumentarem as vendas cada vez mais, venderem cada vez mais. E dessa vez a gente vem trazendo aqui alguns temas diferentes, vamos dizer assim, para vocês, né, pessoal? Ao invés da gente só falar de aumento de vendas, a gente está falando aqui também o que você precisa fazer, dona de loja, para você fechar os ralos, porque não adianta nada você ter uma torneira que coloca dinheiro dentro da sua loja se você está com vários ralos saindo esse dinheiro pelas mãos, você não está sabendo o que fazer para poder ter mais lucro na sua loja. E para me ajudar nesse assunto, eu vou convidar aqui nessa live de hoje o meu amigo, meu sócio, especialista em negociação, Wesley Costa. E hoje, pessoal, a gente vai falar para vocês sobre como colocar 12 mil reais a mais aí na sua loja, colocar no bolso, né? Com as mesmas vendas que você está fazendo, o que você precisa fazer para colocar 12 mil reais a mais no bolso? Reforçar, né, que a gente vai ter o workshop da loja lucrativa que vai acontecer no dia 7 de outubro. Para você já se inscrever, é só você digitar aqui embaixo a palavra lucro que vocês vão receber o link. Fala, Wesley! Tudo bem, Ei, Wesley? Alisson. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. E você, Wesley? Onde você viu que eu apanho, depois de 18 anos de tecnologia, eu apanho desse negócio de tecnologia até hoje. Porque toda vez que eu Ele, entro aqui, a câmera é, entra apontando para lá, ao invés de jogar a câmera para cá. ele entra virado. Não, mas, Wesley, eu acho que é assim, né? Não dá para a gente saber de tudo também, né? Um exímio negociador como você, que tem o poder das palavras, né? O poder de fazer belas negociações, não tem problema. Até passa você não saber tanto de tecnologia, tá bom? Tá tudo certo. Obrigado, meu querido. Wesley, a gente tem falado bastante, o pessoal dando boa tarde aqui, boa tarde, Deise, Oi, boa tarde, pessoal. Amora, boa tarde, Mercearia Popular, Vanessa, boa tarde, pessoal, a Dani, Variedades. Cada vez mais as donas de loja estão chegando com força aqui, Wesley, porque esse é um assunto que realmente, né, vem chamando muita atenção delas, já que elas não sabiam que poderiam, Wesley, é muito interessante essas. Eu tenho recebido muito feedback, né? E eu quero, antes de mais nada, já começar aqui te dando feedback. Ontem eu falei com uma dona de loja e ela falou assim: Anderson, eu fui ouvindo ali a sua live com o Wesley no ônibus, ela estava indo fazer compra, né? E ela falou: eu cheguei lá no fornecedor e eu falei: não, vou usar um pouco das técnicas que eu aprendi com eles ali. E já consegui uma melhora, já consegui um resultado. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Já como que ela consegue, né, Wesley, fazer exatamente boas negociações e o nosso objetivo aqui é que ela consiga ter ali 12 mil reais, pelo menos, né, no bolso ao longo de um ano. Aí a gente vai falar isso para elas, né, Wesley? E é possível mesmo isso, Wesley? Olha, não é mais do que possível, né? E a gente, para poder fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso de técnica e eu preciso olhar para os ralos que estão levando o meu dinheiro. Esse é o ponto-chave, né? Quando a gente pensa no processo de venda, se é o que você ensina muito bem, é como se eu abrisse uma torneira e nessa torneira faz entrar dinheiro no meu caixa, tá? Só Perfeito. que existem os ralos dentro da minha loja que vão levar esse dinheiro embora. Um desses ralos é a minha negociação com os meus fornecedores. Tá? Quando eu vou pagar o boleto das roupas que eu estou comprando, das peças que eu estou comprando, está saindo dinheiro do meu caixa. E naturalmente precisa sair, não tem como só entrar dinheiro. Seria ótimo se só entrasse, né? Mas não tem como só entrar Exatamente. dinheiro. O ponto-chave é como é que eu fecho esse ralo de uma maneira tal que ele consiga fazer com que saia menos dinheiro. Então vamos pegar um exemplo, tá? Outro dia a gente estava numa live, que acho que semana passada, na semana anterior, e uma de vocês comentou com a gente que da live anterior você negociou com o fornecedor, conseguiu 20% de desconto, e só com uma dica que a gente deu aqui na live.
Então vamos pegar esse mesmo exemplo, né? Vamos pensar numa dona de loja que, coloca aí pra gente, quanto que vocês compram mensalmente, né? Boa, boa. Quanto que vocês gastam efetivamente, quanto vocês compram, né? E eu não estou falando do boleto não, porque você pode parcelar e tal, e pagar parcela, só a gente compra. Quanto que Compra. você compra para sua loja mensalmente? Coloca aqui pra gente, porque aí a Legal. gente consegue fazer essa conta para a realidade de algumas de vocês, tá? Muito bom. Então, galera, coloca aqui pra gente quanto que vocês compram por mês, mensalmente, na média aí, tá bom? Agora, Wesley, antes da gente entrar aqui nessa questão, queria trazer algumas questões. Elas vão colocar aqui os valores, né? Quando a gente fala de negociação, a gente está falando de ficar pedindo desconto a todo direito, ficar implorando, ficar lá, tipo, nossa, teve que ajoelhar para o cliente dar esse desconto. É isso uma negociação? Como que é isso? Porque às vezes a gente fala Não. negociação, o cliente fala, nossa, tem que ficar lá implorando. Não é isso, né, essa negociação. Não, muito pelo contrário. Quando eu falo em negociar, eu estou falando o seguinte: em aplicar técnica, aplicar uma estrutura de comunicação que vai fazer com que a gente consiga atingir um resultado, um objetivo. Então, uma negociação nada mais é do que a comunicação entre duas ou mais pessoas, empresas, em prol de atingir um objetivo. Então, você tem o seu objetivo e a outra parte tem o objetivo dela. No caso, por exemplo, como a gente está falando aqui hoje sobre como colocar 12 mil reais por mês, um ralo que pode gerar isso na sua loja é a negociação com fornecedores. Esse é só um dos ralos. Nas Ah, próximas lives a gente vai falar de outros. Então, quer dizer, dá para colocar muito mais do que 12 mil reais no bolso da dona de loja ao longo do ano, de dinheiro sobrando, né? A mais do que ele sobra hoje. Então, eu não preciso implorar, eu não preciso pedir a partir do momento que eu tenho técnica para fazer isso. A partir do momento que eu sei o passo a passo que eu preciso dizer para o meu fornecedor para ele querer me dar esse desconto. É interessante, Anderson, um pouco antes de entrar aqui na live com você, eu estava conversando com uma fornecedora nossa aqui de uma das nossas empresas e discutindo com ela exatamente esse processo para um dos nossos negócios. Né? Como que a gente faz para aumentar o valor que a gente tem? A gente precisa discutir com os nossos fornecedores com técnica estruturada, passo a passo. Então não é qualquer coisa, não é simplesmente chegar lá e assim, me dá um desconto, né? Mas um desconto por quê? Em que situação? Como eu construo essa comunicação junto com o meu fornecedor de uma maneira que ele vai querer me dar o desconto, né? que Que ele vai legal, me Wesley. procurar me dar o desconto. E isso parte do princípio de eu conseguir estruturar dentro do meu processo o passo a passo que leva o meu fornecedor a querer fazer isso. Então, indiscutivelmente, e até vem um ponto nessa pergunta que é muito importante, que é, se eu me coloco abaixo do meu fornecedor, se eu coloco ele mais importante do que eu, e não tem ninguém mais importante nesse processo, o fornecedor tem os méritos dele, eu tenho o meu, né? Mas se eu coloco ele mais importante, porque talvez ele é um fornecedor grande do que a minha loja, eu me coloco numa posição que é muito difícil negociar. Então, eu Perfeito. gosto muito de trazer uma visão de que você, dona de loja, você é o cliente do seu fornecedor. Boa, boa. E ela tem que saber disso, né, Wesley? Ela tem que saber que ela tem É. esse poder de persuasão nas mãos, né? A sua cliente, ela não tem um poder grande com você? Você também tem um poder grande com o seu fornecedor. Porque mesmo um fornecedor grande, ele precisa daquelas clientes aparentemente menores, porque se ele perde várias dessas clientes, ele perde um baita faturamento. E aí eu queria colocar justamente sobre isso, Wesley. É importante que a dona de loja saiba sobre isso e ela tenha a consciência do papel dela e do poder dela. Quero dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava lá no banco, né? Tinha uma das coisas que, olha, a gente está falando do banco, Banco Bradesco, que é uma potência, mas tinha uma das coisas que os diretores falavam muito pra gente, era assim, ó, vocês precisam pulverizar os clientes. O que que significa isso? Que é muito melhor ter vários clientes pequenos, vários, do que simplesmente ter um cliente gigante. Por quê? Se esse cliente vai embora, todo o faturamento da empresa vai embora. Então, só estou trazendo esse ponto, por quê? O fornecedor, ele tem vários clientes pequenininhos e ele sabe a importância dele ter essa pulverização também. Então, dona de loja, tenha absoluta certeza que você tem muito potencial para o seu cliente. Esse que é o grande lance. O primeiro passo é ela saber que ela é importante para o cliente. Segundo passo, O Wesley, fornecedor. para o O fornecedor, fornecedor. desculpa, para o fornecedor dela, isso. Segundo passo,
É, tem um número, Wesley, que a gente possa trazer, por exemplo, para ela ter um início ali de uma negociação, e aí eu queria já meio que fazer algo mais detalhado aqui com você, para elas tentarem enxergar por que a gente trouxe 12 mil. E vamos trazer um ponto aqui, Wesley. Ó, por exemplo, várias pessoas colocaram aqui 20 mil, 1.300, mil, e a Flor de Maria colocou assim, ó, na média 5 mil. Vamos pegar o exemplo da Flor de Maria, que eu acho que vai ser perfeito aqui para a gente poder fazer alguns cálculos para elas e às vezes elas ficam perdidas. Qual o número que ela poderia, qual um percentual de desconto que ela poderia pedir lá para o cliente dela, para o fornecedor dela? Olha, isso vai depender de vários fatores, tá? Inclusive, lá no curso prático de negociação, a gente traz exatamente esses fatores no programa Donas de Lojas Lucrativas, quais fatores que você considera para esse percentual. Mas eu vou utilizar como exemplo um caso real de uma aluna, de uma colega que colocou aqui na Boa, live para gente, ao muito bom. vivo. Tá? E vocês conseguem verificar nas lives anteriores, foi a Iana, Anderson. Iana, isso, a Iana, não Iana. foi? Então minha memória não está muito ruim, não, tá? A idade está Boa. pegando, mas a memória não está muito ruim, não. A Iana fez uma negociação de 20%. Vou pegar esse exemplo, tá? Então, pega. Você falou da Flor de Maria, foi a última aqui, e eu vou pegar Isso, dela e vou ela pegar colocou das aqui outras, 5 tá? mil. Isso. Fala para mim, Flor de Você, Maria, se você está aqui na live também com a gente, só para a gente pegar você como exemplo. Coloca aqui para mim, estou. Ela colocou 5 mil na média, Wesley. perfeito. Vou pegar o caso dela e depois eu vou pegar da Daisy, eu vou pegar da Sandra e vou pegar da Daniela também, para mostrar para vocês que pode ser menos, pode ser mais, mas é muito dinheiro no bolso. Tá? Muito dinheiro. É muito significativo. Primeiro, Wesley, e outro ponto que eu queria trazer, desculpa te interromper, é que eu não sei à se as vontade. mesmas mensagens que aparecem para mim aparecem para você. Eu já vi algumas situações aqui, você falar uma mensagem e que não veio para mim. Mas a Silvana, nossa aluna também, colocou assim, ó, eu não compro tudo num fornecedor só. E foi muito importante a Silvana colocar isso, porque Silvana, a ideia não é negociar só com um fornecedor, né? Mas você saber que você pode negociar com todos os fornecedores. Então, se você compra 1.000 de um, 2.000 de outro, 3.000 de outro, no montante ela vai ter ali um resultado final. É isso mesmo, mas show de bola. Flor de Exatamente. Maria tá E aqui. é muito boa a sua abordagem de não colocar. Você comprar de um fornecedor só é colocar todos os ovos na mesma cesta. Se essa cesta cai, quebra tudo. Né? Quebra tudo. Então, se esse fornecedor, por algum motivo, ele tem algum problema até fora do controle dele, você fica na mão. Então, a gente não deve fazer isso em hipótese nenhuma. É uma gestão de risco super importante para qualquer loja, tá? Então, você Perfeito, está de muito bom. parabéns por seguir esse processo. Vou pegar aqui o da Flor de Maria. 5.000 reais é o que você compra por mês, tá? Então vamos imaginar que você faz exatamente o que a Iana fez e negocie com esse fornecedor um desconto de 20%. E tem situações que o fornecedor consegue, tem situações que ele não consegue. Mas o fato é, a partir do momento que você não busca fazer isso, você já está com 0 reais sobrando no teu bolso. A partir do momento que você executa, que você faz, você já aumenta a probabilidade desse dinheiro entrar no seu bolso por dele não sair, né? Esse ralo não levar esse dinheiro embora. Então, se eu pego 5.000 reais e eu coloco 20%, gente, 20% de 5 mil são 1.000 reais de desconto. Se eu projeto 1.000 reais ao longo de um ano, 1.000 reais em 12 meses, são 12.000 reais. Exatamente o exemplo que a gente colocou aqui. Como Caramba, colocar Wesley. 12.000 reais no seu bolso. E diferente de venda, se eu vender 12.000 reais a mais, eu vou ter que pagar a taxa da maquininha, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar o custo da mercadoria. Nesse caso, não. Nesse caso, são 1.000 reais a mais no seu bolso todo mês. É 1.000 reais líquido, porque Líquido. já está lá. Ou seja, são 12.000 reais no seu bolso. O que você faz? Coloca aí pra gente. O que você faz com 12.000 reais? Se você tivesse começado a executar esse processo um ano atrás e tivesse 12.000 reais a mais no seu bolso hoje, o que você faz com esse dinheiro? São 12.000 reais. Vou pegar, Anderson, o exemplo da Daisy. A Daisy, ela compra 1.000 reais por mês. 1.000 reais, 20% são 200 reais de economia. 200 reais de economia te permitem, ao longo de um ano, colocar 2.400 reais a mais no seu bolso. Quer dizer, você conseguiria praticamente comprar mais 2 meses e meio de mercadoria. Que legal, é Olha só, sensacional. são 2 meses e meio de mercadoria que você colocaria no teu bolso sem gastar mais nada. Mais nada. Ah, Tá? Você compra sensacional. mais 2 meses e meio com só 20% de economia de negociação.
Para Sandra, que colocou 13 mil reais. 13 mil reais, 20% são 2.600 reais por Cara, é mês. muita grana, Wesley, que tá na mesa, cara. 2.600 reais por mês. Sandra, 2.600 reais por mês. Dá 26 mil em 10 meses, vai dar 26 mais 5.200, vai dar, se minha conta não tiver, trinta e trinta um e mil e um e duzentos duzentos reais. 31.200, é isso aí. São, Sandra, são 31.200 reais que você deixa de colocar no teu bolso, de manter no teu bolso, que saem do caixa da tua loja por não negociar com o fornecedor, que é só um dos ralos. Só um dos ralos. Vou pegar, Anderson, o exemplo da Daniela Variedades. Tá? Daniela compra 20 mil reais. Daniela, na sua realidade, não é na minha, na sua realidade, 20 mil reais de compra por mês. 20% são 4 mil reais. 4 mil reais em um ano são 48 mil reais. Se eu fizer a conta certa, 4 vezes 10, 40, mais 8, 48 mil reais. São 40. Agora conta pra gente, Daniela, o que você faria com 48 mil reais a mais na caixa da tua loja hoje? Que legal, cara. São Sensacional. 48. Então, a gente viu exemplos aqui onde você pode colocar de 2.400 reais para quem compra R$ 1.000 a 48 mil reais para quem compra 20 mil reais. Como que você coloca? Como que a dona de loja coloca 48 mil reais a mais no seu bolso? Negociando com o fornecedor 20% de desconto em cada compra. Se você compra 20 mil reais por mês, ao longo de um ano você colocou 48 mil reais. E aqui tem um detalhe, tá? Eu estou falando só de manter o dinheiro no caixa. Só que o fato de você ter a cada mês, né, pegar o exemplo da Daniela, esses 4 mil reais a mais no seu caixa, te permite comprar mais mercadoria com um custo menor. Ah, mas eu não quero comprar mais mercadoria com custo menor. Ok, você pega esse dinheiro e investe esse dinheiro. A taxa Selic hoje está 15% e meio ao ano. Isso te dá uma rentabilidade por volta de 1% e pouquinho. Se você pega esses 4.800, colocar ele investido na renda fixa, o mais seguro, não vai ser 48 mil reais no final do ano. Vai ser muito mais, vai passar de 50 mil reais. Então, na prática, você pode usar esse dinheiro que você está sobrando com ele no caixa, tanto para intensificar suas compras, intensificar o processo de negociação com seus fornecedores e ganhar mais desconto, quanto você pode pegar esse dinheiro e investir ele e fazer com que ele renda mais para você. Ou seja, para você, Daisy, os 2.400 reais não são 2.400 reais, são muito mais do que isso. Para Pulou. você, Sandra, os 31 mil, foi 31 mil que deu na conta da Sandra? Acho que foi isso, Isso, tá? Se eu, 31.200. se eu errar, você me perdoem, tá? É muito número, tá? Para você, Sandra, não são só 31.200, porque ou você vai usar esses 31.200 para comprar mais e melhor, para conseguir negociar mais com seus fornecedores melhor, que te dá um poder de negociação mais forte, ou você vai utilizar ele para investir e reduzir. E às vezes é um investimento financeiro, mas às vezes é um investimento na tua família. É isso aí. Às vezes esses 31 mil reais vai te permitir fazer aquela viagem com teus filhos, com teu esposo, que você nunca pôde fazer na vida. E isso Exatamente. não tem preço. Ontem, Anderson, eu fui levar meus meninos, para quem não sabe, eu tenho um casal. Um filho de 6 anos vai fazer 7, o Davi, e a Clarinha que vai fazer 4 anos agora. Todos os dois fazem em novembro. E toda terça e toda quinta-feira eu levo eles para natação, é minha missão de vida. Falar assim, é o que eu gosto de fazer, tá? Então eu não trabalho terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, porque eu tô com eles na natação. E eu posso fazer isso por quê? Porque eu fecho os ralos da minha empresa. Porque eu estou cuidando desses ralos. Eu não estou deixando o dinheiro embora. E aí o Davi pegou e ele fez um desenho ontem. Ele gosta muito de desenhar. E ele me entregou um desenho. Se eu tivesse trago, eu mostraria aqui para vocês, tá? Mas ele fez um desenho ontem. Esse desenho ele colocou eu e ele no parque soltando pipa. Que legal, cara. Que A legal. memória dele de uma experiência. Outro dia eu fui lá na escola dele e aí ele tinha feito um outro desenho, estava pendurado lá. Era um desenho da gente voando. A gente foi passear, levei eles para passear em Angra. Aí a gente foi para uma ilha, ficou numa ilha passeando e tudo. E aí ele gravou do passeio a viagem de avião que ele adorou. Agora só quer voar de avião, só quer viajar de avião. Só quer andar de avião agora. Outro dia a gente foi aqui pertinho, foi aqui do lado, aqui em Belo Horizonte. Ele, pai, nós vamos de avião? Porque eu não tô querendo ir de carro mais não, só quero voar de avião. E por que eu tô contando isso para vocês, gente? Porque, às vezes, esses 20%, às vezes esse desconto, não é simplesmente uma questão de dinheiro ou dinheiro no teu caixa, é você poder vivenciar com teu É filho, o que ele é vai poder fazer, né? vivenciar
com a tua mãe, às vezes você vai dar para tua mãe uma experiência. Eu pude, exatamente fechando esses ralos, colocar minha mãe, que nunca tinha viajado num avião, colocar ela dentro do avião já idosa. Isso não tem Exatamente. preço. E o Isso é um mais valor que você, dona de loja, precisa considerar, que é o valor do impacto que essa economia, que esse ralo fechado, gera na tua vida. perfeito, perfeito, Wesley. E o mais importante de tudo, cara, a gente demorou, Wesley, para trazer essa consciência do quanto elas podem ter esse resultado de forma imediata para elas. E por que eu estou falando isso? Porque há quanto tempo as donas de loja me acompanham aqui, e quando a gente trouxe essa consciência, a gente começou a receber uma enxurrada de depoimentos de donas de loja que já começaram a agir e me mandando mensagem: Anderson, eu já negociei lá com o meu fornecedor, já consegui uma condição melhor. Cara, e assim a gente ficou abismado do quanto isso é poderoso. E por que eu estou falando isso? Porque essa realidade está muito próxima de você, dona de loja, que está assistindo essa live. Talvez esse é um assunto que você nunca parou para pensar. E a gente está trazendo aqui, pessoal, negociação com um, um. Você me deu um nome ali outro dia, um elemento, vamos dizer assim, na cadeia, que é o quê? Fornecedor. Mas tem negociação com banco, com maquininha. Olha, piorou aqui. A gente falou 20%. A Iana Brasil é a Iana. Olha, eu consegui agora um desconto de 50%. Olha isso, Wesley. Eu vou até tirar um print aqui, ó. Depois a gente Que vai levar isso. maravilha, que bênção. Então, Parabéns, Ana. Isso é mérito seu de pegar o que a gente está top. falando aqui E e ela já executando. encarnou isso, já tipo, colocou isso dentro dela e agora isso faz parte da vida dela. E Ana, isso é só uma pontinha do iceberg que a gente está trazendo aqui. Tem muito mais pela frente. E Wesley, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para as meninas que estão nos acompanhando aqui, para as lojistas que estão acompanhando aqui, algumas situações que elas podem ficar em dúvidas, por exemplo, né? Muitas vezes ela pode falar assim, mas o fornecedor tem margem para dar um desconto, né? Como que a gente organiza isso para apresentar para o fornecedor? É só chegar lá e falar eu quero um desconto? Tem técnica? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque quando a gente está falando sobre isso, todo mundo pode pensar, é só chegar lá e pedir desconto? Ou ainda, né? Tem uma época certa, por exemplo, para trabalhar isso daí? Como que é isso na prática, essa técnica de negociação? E antes, Wes, eu queria só que você falasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem melhor. Isso tudo você foi aprendendo na raça, você fez um curso, isso é uma ciência mesmo ou é coisa que foi surgindo da sua cabeça? Como que você ficou fera nisso? Eu não posso dizer que eu fiquei fera nisso, porque eu estou sempre aprendendo, tá? Essa é a Boa, grande boa verdade, tá, resposta. gente? Assim, não existe. Esse é um processo que ele é tão dinâmico que a gente está sempre aprendendo, sempre surgem Perfeito. oportunidades novas de fechar novos ralos ou ralos antigos com técnicas novas. O que funciona hoje não necessariamente é o que funcionava antes. E a gente está sempre atualizando, tá? Mas isso começou, Anderson, em 2007 para 2008, quando eu morava numa cidade chamada Governador Valadares, conhecida muito no Brasil como Governador Valadares, por mandar muitos brasileiros para os Estados Ah, Unidos. sim, sim, perfeito. Eu morava lá em Valadares, eu trabalhava numa empresa e eu precisava pagar minhas contas, precisava crescer, estava vivendo uma fase muito difícil e eu comecei a fazer uma pós-graduação na época e eu descobri que existia técnica para fazer isso. Eu não sabia, tá? Tive uma disciplina na pós, essa disciplina me mostrou que existia técnica e aí conversando com a professora dessa disciplina, era uma disciplina de negociação, conversando com ela, ela falou assim, olha, dá para você negociar o teu salário. Eu falei, meu Deus, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ganhar melhor. Né? E aí eu fui estudar e descobri que existem ferramentas, existem métodos científicos. Tem um método da Universidade de Harvard, que é um método que foca em negociações ganha-ganha, que eu acabei me especializando nesse método e eu comecei a aplicar esse método. Primeiro eu apliquei para aumentar o meu salário e só nessa aplicação eu já gerei numa primeira negociação R$ 3 que naquela época, 2007, era dinheiro demais. Que Absurdo. top. Mas para você hoje seja, naquela época para mim era muito dinheiro. Então quando eu Muito vi aquilo dinheiro. funcionar, né, pensa, uma pessoa que ganhava 600, naquela época 600 ganhava R$ 900 por mês. Para uma pessoa que ganha R$ 900 por mês,
colocar R$ 3.600 no bolso, meu Deus do céu, fiquei maravilhado. Simplesmente aplicando um passo a passo. Então, de lá para cá, de 2007 para cá, eu passei a aprofundar e a executar esse processo em tudo que eu faço na vida. Tudo, 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 tudo. E eu estou sempre buscando aplicar, e quanto mais a gente aplica, mais resultado a gente tem. E aí você trouxe uma dúvida, uma pergunta que foi: como que eu faço para poder buscar esse fornecedor, para falar com esse fornecedor? Ele tem margem, né, de desconto. E a verdade é que o fornecedor, ele é uma empresa como eu, ele é uma loja. Né? Só com uma loja de características diferentes, se eu puder fazer uma analogia simples, tá? Então, ele também tem que bater meta no final do mês. Né? A Boa, gente tem que bater boa. meta na nossa loja, ele também tem que bater meta no final do mês. Tá? Ele também precisa desovar aquelas peças que ele não está conseguindo desovar. E às vezes as peças que ele precisa desovar do estoque dele são peças que você conseguiria vender bem na sua loja. Né? Então, olha como tem uma oportunidade de negociação ganha-ganha. Ele ganha desovando as peças que ele está com elas travadas lá, encalhadas lá. Você ganha vendendo elas na sua loja e ele conseguindo um desconto maior com ele. Tenho certeza que Iana, né? Alô, Iana, é isso. Iana, você que aplicou e conseguiu 50% de desconto com o teu fornecedor, é porque você identificou algo que ele tinha de necessidade. Como, por Muito exemplo, bom. desovar parte do estoque dele, bater uma Muito meta. bom. Então é muito importante, gente, quando a gente pensa em negociação, eu pensar qual é o valor que eu posso agregar para o meu fornecedor para incentivá-lo a conseguir me dar um desconto maior. Para isso tem técnica. Vai ser um passo a Boa, passo. boa. Agora, tem uma pergunta Perfeito. aqui, Anderson, da Helena. Helenita, perdão. Helenita Pérez. Helenita falou assim: ó, esse tipo de negociação, desconto com o fornecedor, é fácil? Geralmente, eles parcelam para não dar o desconto. Helenita, não é fácil. Tá? Eu sou muito responsável com as minhas coisas e não é fácil negociar nem com o fornecedor e com nenhum dos outros ralos que a gente tem na nossa loja. Mas pode ser muito simples a partir do momento que eu aplico técnica. Quando eu pego e executo passo a passo uma ferramenta que já gerou muito resultado, não é fácil porque eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho que treinar, eu tenho que me preparar. Né? A gente vai montando lá um projeto Lojas Lucrativas, onde a gente ensina vocês a negociarem, a aplicar essas técnicas na prática e tem um passo a passo para cada etapa do processo. Você precisa aprender a seguir esse passo a passo. E isso dá trabalho, não é fácil. Se eu falar com você que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil. Mas é muito simples a partir Perfeito. do momento que você tem o passo a passo. É mais ou menos, se eu puder fazer uma analogia, tá? A primeira vez, lá quando eu estava com os meus 12, 13 anos, que eu sentei num carro e fui dirigir a primeira vez ele tentando aprender, era muito difícil. Passa marcha para cá, passa marcha para lá, era muito difícil. Para você, Lenita, hoje, sentar e negociar com o fornecedor, se você não faz isso naturalmente, é muito difícil. Só que, a partir do momento que você tem um passo a passo, que você tem cada etapa que você precisa executar, é como uma receita de bolo. A primeira vez vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, você vai executar. A primeira vez que eu dirigi, foi mais difícil. Depois, o instrutor, a pessoa que estava me orientando, primeiro meu pai, depois o instrutor na autoescola, foi falando, ó, você passa a primeira, você vai soltando a embreagem assim, você vai fazendo assado e tal, e você vai executando esse passo a passo e vai corrigindo. Quando você tem um Isso ficou passo a natural, né? passo, exatamente, Anderson, e você vai, tem o passo a passo, e vou executando esse passo a passo e corrigindo com base nesse método, nesse passo a passo, eu vou transformando isso num processo mais natural e vai ficando mais fácil. Hoje eu posso dizer que para mim é muito fácil negociar. Tá na veia. Perfeito. Mas por Perfeito. quê? Porque eu peguei técnica, desenvolvi, evoluí essa técnica e fui executando passo a passo. E é isso que a gente traz para vocês no projeto Loja Lucrativa. Quem quiser saber mais e participar desse projeto, ter mais informação, tem que comentar o quê? É lucro, Anderson? Isso, é lucro. A gente vai fazer um workshop, né, Wesley, lá no dia 7 de outubro. Então, a gente vai fazer um evento, pessoal, que a gente vai falar só sobre esse assunto, para que vocês fiquem fera nisso. Então, vai ser workshop Lojas Lucrativas, tá? Para você digitar aqui, dona de loja, lucro. Então, o workshop é 100% online, gratuito. Digita lucro para vocês participarem, tá bom? Quando vocês digitarem lucro aqui, você vai receber o link aqui no seu direct, né? Que é aqui na mensagem individual, para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp e participar, receber todas as nossas informações, todos os comunicados, os avisos sobre o workshop. Wesley, eu queria
fazer uma pergunta aqui para você, que é uma pergunta que, inclusive, uma aluna colocou aqui, né? Mas o fornecedor só dá desconto à vista, né? É possível negociar também isso de forma a prazo ou só à vista eu tenho que ter muito dinheiro? E uma segunda questão é assim, ó, e essa questão, Wesley, pega muito, mas muito para as minhas alunas, né? E para as donas de loja que estão aqui. Elas falam assim, ó, mas eu tenho vergonha de pedir desconto. É feio pedir desconto. Ai, o que que eles vão pensar de mim? Vai pensar que eu não tô dinheiro, não tenho dinheiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É feio pedir desconto? Pode pedir? Como que você vê essa questão toda? Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, eu consigo desconto só para pagamento à vista? Não. Eu posso conseguir desconto também para pagamento a prazo. Agora, se eu tenho, né? E aí, olha a lógica, tá? Se eu consigo um primeiro desconto, pego esse desconto, salvo no meu caixa. Vamos pegar lá, esqueci o nome da aluna da colega que estava com a dona de loja, que estava, por exemplo, com 5 mil reais, tá? Eu fui lá e consegui uma primeira negociação, um primeiro desconto numa compra de 5 mil, nas minhas compras de 5 mil reais e consegui 1.000 reais de desconto. Sobrou 1.000 reais a mais no meu caixa, tá? Agora eu não tenho só 5 mil para comprar, eu tenho 6. E tenho 1.000 no meu caixa. Beleza? Com esses 1.000 a mais no meu caixa, eu já vou para negociação com o fornecedor de outra forma. Eu tenho 1.000 reais a mais. Legal, Para aquela tá. dona de loja que consegue, que faz a compra de 20 mil, né? Você consegue colocar 4 mil reais. Com 4 mil reais a mais, você já vai para a compra com 4 mil a mais no teu bolso. Você já tem um poder Exatamente. de negociação muito maior. Então a gente monta um processo onde você começa a gerar essa economia, esse lucro no seu caixa e pode utilizar esse lucro para comprar ainda mais barato. Isso vira uma Então, bola de neve positiva. Esse é o primeiro ponto, tá? Anderson, eu vou falar sobre a vergonha, mas antes disso, só para eu não esquecer, eu vi uma pergunta aqui nos comentários, muito importante, da Cilda, que ela disse assim, ó, você pega o desconto e precifica no preço normal? Depende. Depende, tá? Se colocar esse desconto no teu preço vai aumentar o teu volume de vendas tal, que vale a pena ter uma precificação menor, ok, você pode fazer isso. Não é o que eu gosto, tá? Eu prefiro manter o meu preço e até subir o meu preço e usar o meu desconto para gerar mais lucro no meu caixa. Pensa o seguinte, ó, você está no processo onde você foi lá e comprou 5 mil reais e vai pegar esses 5 mil reais e vai vender eles, por exemplo, por 15, por 20 mil reais, ok? Para gerar um lucro perfeito. a mais no teu caixa de 15 mil, de alguma coisa nesse sentido, nessa faixa, tá? Então, se eu pegar e repassar todo o desconto que eu conseguir, e eu não aumentar o volume de vendas significativamente, esse desconto não me valeu de nada. Porque não sobrou no meu caixa. Então, eu Perfeito. gosto de manter o meu preço, até subir o meu preço e usar esse desconto para quê? Para que eu possa fazer o dinheiro sobrar no caixa. Exceto em uma situação que é quando? Olha, eu vou fazer uma campanha, igual o professor Anderson às vezes orienta vocês, faz uma live shop, executa o processo, você vai fazer uma campanha de vendas. E aí, naquela campanha de vendas, eu quero utilizar esse desconto que eu ganhei para gerar um volume maior de compras, porque eu sei que essas clientes comprando mais determinadas peças, eu vou conseguir vender mais coisas para elas e aí no todo eu vou ganhar muito mais. Aí Muito faz bom. sentido. Muito bom. Perfeito. Fora isso, não. Agora, para a gente caminhar para o nosso encerramento, vamos falar da vergonha, tá? A vergonha é um elemento muito importante, tá? E aí eu vou trazer para vocês uma visão que é uma visão minha, mas que eu queria muito que você considerasse essa vergonha. Sabe o que é vergonha para mim? Vergonha para mim é o meu filho olhar para mim e falar assim, pai, quero isso e eu não tenho condições de dar. Isso para mim é Exatamente. vergonha. Vergonha para mim é eu ver os filhos dos meus colegas, das pessoas que eu conheço, um filho do outro, tendo acesso a algo que eu não posso dar para os meus filhos. Não porque eu não Perfeito, quero. cara. Porque uma coisa é, eu como pai, você como mãe, você pode escolher não dar algo para o teu filho porque você está educando ele. É uma escolha. Tá tudo bem. Tá? A gente tem que até tomar cuidado de não comprar tudo aquilo que os nossos filhos querem, né? Senão vira loucura, né? Cria uma mentalidade que a gente não deveria induzir, não deveria gerar nas nossas crianças. Mas vergonhoso para mim é o meu filho quer algo que eu acredito que ele mereça e que eu não posso dar. Isso para mim é vergonha. Vergonha é eu ver o filho da vizinha indo viajar de avião e eu não posso colocar o meu filho em nenhum. Talvez eu nunca entrei. Vergonha para mim é eu ver
Na hora que eu tô pra. Aconteceu comigo. Eu, quando criança, meus pais não tinham condições, né? Lutaram pra caramba. Eu tenho muito respeito, muita admiração por eles, mas viveram uma vida de muita luta, de muito sacrifício. Eu me lembro quando eu quebrei meu pé, jogando bola, Anderson, quebrei meu pé, quebrei o dedão mindinho, tá? Jogando bola também quebrei esse braço, tá? E Caramba. eu, lá no hospital, para quem é lá de Valadares, lá da região, vai saber exatamente o lugar que eu tô falando. Lá no regional, que é o hospital municipal da cidade, eu lá naquela fila gigantesca, gente quebrada de todos os lados. Eu me lembro, quando eu quebrei o pé, eu saindo e entrando uma criança que tinha sido atropelada e os ossos batendo na maca e ela se Nossa. debatendo, uma situação horrorosa que não sai da minha memória. Eu naquele ambiente, porque o meu pai não tinha condições de pagar um plano de saúde, não tinha condições de estar no hospital particular. E olha Isso é como isso te vergonha. gravou. E olha como isso te gravou, né? Até agora você lembra. Eu lembro, não esqueço. Não, e eu falo com você, eu chego a arrepiar aqui, porque eu lembro da imagem muito nítida na minha mente. Eu lembro de ficar com o braço quebrado lá no regional, em Valadares, para quem conhece. Esse braço aqui, ó, quebrado, e eu jogava bola 2 horas da tarde, e da 9 horas da noite eu tava com o pai lá no hospital esperando atendimento naquela fila gigantesca, porque a gente não tinha condição de pagar um hospital. Isso é vergonhoso. Vergonha é você deixar o dinheiro que poderia dar uma qualidade de vida maior para o teu filho, para tua família, ir embora num raio que você poderia negociar. Isso é vergonha. Perfeito. Isso é vergonhoso. Então, eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, você sentar na frente de um fornecedor, né, com toda a dificuldade, às vezes você não foi preparada para isso. Eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil. Mas é por isso que a gente desenvolve, cria programas educacionais. E eu saí da empresa que eu trabalhava e vim trabalhar nesse mercado de educação exatamente para construir métodos passo a passo que faz o difícil ficar simples. É Exatamente. por isso que você precisa executar um passo a passo que torne isso que é difícil simples. E olha, não vai ser fácil lidar com a vergonha, mas quando eu comparo, por exemplo, Anderson, eu pego, olho para os meus filhos, tá? E penso, meu Deus, tá? Meu Deus, entre eu ter vergonha de negociar com esse fornecedor e eu ter vergonha de ver o meu filho usando às vezes um calçado furado porque eu não estou com condição de dar um calçado melhor para ele, entre ver o meu filho precisando de alguma coisa e eu não tenho condições de dar para ele. Entre ver ele passando por situações que eu não precisava, e eu estou falando dos filhos, porque o filho para mim é muito forte. Mas vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é doente, tem vários problemas de saúde. Né? Cara, entre eu conseguir pagar um exame, pagar uma consulta, pagar um tratamento, né? Por exemplo, meu pai faz fisioterapia. Ah, meu pai anda na cadeira de roda e faz fisioterapia. Vai ter os pés dele inchados desse tamanho. Precisa fazer fisioterapia. E é caro, não é barato. Plano não cobre fisioterapia. Não tem plano de saúde que Exatamente. cobre isso. Entre ver o meu pai precisando de uma fisioterapia e eu não ter condições de pagar e negociar com o fornecedor, para mim a vergonha tá e não conseguir cuidar dele. Exatamente. Então, gente, quando você se deparar com vergonha, escolhe uma vergonha maior para você. A vergonha de negociar, ela pode e deve ser combatida com a vergonha de ver um ente querido seu não tendo aquilo que você poderia dar, porque você não teve a coragem de pegar um passo a passo e executar um passo a passo. E até aqui tá tudo bem, porque você não sabia que tinha isso. Você não precisa se cobrar além da conta, não faz sentido, tá? Quero acolher vocês de que você não sabia que existe método para fazer isso. Teve gente que falou com a gente na Flávia assim, nunca tinha visto sobre falar sobre isso. Não, e aí eu queria pegar um ponto muito importante dessa sua fala. Isso nunca foi falado. Isso nunca foi falado. E olha como a gente tá desbravando a mente da dona de loja. A Mini Story Kids falou assim: eu não entendi direito. Os fornecedores que eu compro vendem pelo site. Como pedir desconto? E aí, Wesley, eu vou dar uma primeira introdução. Se eu estiver errado na minha visão, você pode me interromper e colocar a sua visão. Você está deixando muito dinheiro na mesa, porque você está simplesmente aceitando aquilo que ele está colocando ali. E o que a gente está trazendo aqui para vocês é justamente uma situação inversa, que todo fornecedor, todo negócio é passível de negociação. Então, o primeiro ponto é, você está na mão desses fornecedores. Falamos isso, Minimi, fala para mim seu nome, só para eu te chamar pelo nome, tá bom? Sempre gosto de chamar vocês pelo nome aqui. Então, o primeiro ponto que você tem que, assim, ó, sair dessa live e bater na mesa e falar assim: eu preciso buscar novos fornecedores. Você precisa ter um relacionamento, porque pessoas fazem negócio com pessoas. Kelly, tudo bem, Kelly?
Acho que a Kelly é nossa aluna também. Fala pra mim, Kelly, se você é a Kelly que é nossa aluna. Então, Kelly, o primeiro ponto é assim, ó, cara, precisa ter o contato, precisa ter o relacionamento, para que você possa estar aberta a negociar. E aí depois ir utilizando as técnicas. Eu tô certo nessa visão ou não, Wesley? Sim, e ainda vou complementar, Anderson, para quem compra online, tá? Sempre, ou quase, se não tiver, tá errado, tá? Vai ter um botãozinho do WhatsApp naquela tela. Boa, pronto, matou. Top. Nunca compre online sem conversar e sem negociar com o comercial deles. Sempre. Gente, compra online. Vai ter um chat, vai ter um botãozinho. Hoje, mal parte do site tem um botãozinho de WhatsApp. Você chama no Wesley, WhatsApp e conversa. cara, isso acabou de acontecer comigo. Nesse exato momento, a gente tem ferramentas, né, que ela faz a gestão aqui dos nossos números do WhatsApp, a gente teve que renovar essa ferramenta, tá expirando, né? Então minha equipe falou, professor, Anderson, tem que entrar lá em contato com a ferramenta para renovar. E é uma ferramenta que a gente paga em dólar, né? Então quando eu entrei para renovar, só tinha assim, ó, plano semestral. Eu acho que ia ser lá, se eu não me engano, uns US$ 100, que ia cobrar de uma vez ali no cartão. E aí, tendo em vista que esse nosso trabalho aqui, que você também está abrindo a minha mente, que muitas vezes a gente esquece, eu falei, opa, deixa eu chamar o pessoal. E aí chamei e falei, pessoal, olha só, eu tô aqui para renovar, só que eu vi que não tem opção para fazer o pagamento mensal, eu queria pagar mensal e não queria já renovar de uma vez. E aí ela falou assim: ah, infelizmente não dá. Eu falei assim: olha, né, eu queria poder conversar com alguém. Expliquei ali algumas situações, algumas técnicas que eu já aprendi com você. E aí o que aconteceu? Ela voltou, pediu algum tempo e deu super certo. Por quê? É aquilo que nós falamos no começo. Ninguém quer perder cliente. Então, Wesley, a gente ficaria a tarde inteira aqui falando sobre esse assunto, mas a gente vai fazer um evento exclusivo para as donas de lojas se aprofundarem, aprenderem mais sobre isso. Então, pessoal, a gente vai fazer um evento no dia 7 de outubro, onde a gente vai ser workshop da loja lucrativa e a gente vai levar para vocês diversos jeitos de negociação com fornecedor, com banco, com maquininha, com cliente. Para vocês participarem, é só digitar aqui a palavra lucro. Digita a palavra lucro, vocês vão receber o link aqui no direct para vocês se inscreverem nesse evento gratuito. E Wesley, já vou te liberar aqui e vamos já fazer um outro convite. A partir de segunda-feira, todos os dias a gente vai estar meio-dia aqui no Instagram, trazendo esse assunto, dando mais clareza. Então, gente, é o que eu sempre falo. Acabando essa live, pega o seu celular, coloca um despertador, live com o Anderson Wesley, todo dia, meio-dia a gente está por aqui. Wesley, obrigado, viu, cara? Obrigado mais uma vez. Foi uma aula hoje aqui. É sempre um prazer estar com você. E obrigado por esse projeto incrível de estar engrandecendo assim as nossas alunas, as donas de loja que nos acompanham por aqui, com um assunto que nunca foi falado antes na internet. Anderson, um prazer estar com vocês aqui. O Mundo Kitson perguntou: podemos considerar que negociação não se baseia apenas em desconto? Com absoluta certeza, e a gente vai falar mais sobre isso nas próximas lives, tá? Com absoluta certeza, indiscutivelmente. E Anderson, deixa eu comentar uma coisa com as meninas. Vocês conhecem várias donas de loja que provavelmente passam por esses desafios e que não estão tendo a oportunidade que vocês estão tendo agora. Então compartilha com elas essa live, compartilha com elas esse momento que a gente está trazendo. Como isso é absurdamente inovador, eu acredito muito num movimento que é quando eu gero valor para outras pessoas, quando eu gero valor para o mundo me devolve valor em troca. Então quando eu genuinamente penso no outro, né, o mundo, o universo, Deus, né, independente do que você acredita, ele retorna. E vocês conhecem várias donas de loja que não tiveram a oportunidade de conseguir 50% de desconto na negociação, igual a Iana conseguiu. Porque elas não tiveram a oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo. Então, eu estou vendo, tem 20 e poucas pessoas, 30 pessoas nessa faixa aqui, e quantas pessoas vocês poderiam ajudar com esse conteúdo 100% gratuito, poderia fazer a diferença na vida delas, e pode ter certeza que volta para você. Então compartilha essa live, compartilha, e quando entrar aqui, na segunda-feira, na terça-feira, compartilha com aquelas donas de loja que você conhece, compartilha com as suas concorrentes, faz um bem na vida delas. Sabe por quê? Muito Quando eu bom. faço bem na vida do outro, isso retorna para mim. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, Anderson. Uma honra. Grande abraço e Obrigado, até na Wesley. próxima live. Sensacional, cara. A gente se vê na segunda, meio-dia aqui. Um abração. Obrigado, viu? Até mais. Pessoal, então olha só.
mais uma chamadinha aqui para vocês participarem do workshop da geração. Gente, a gente quer construir uma geração de lojas lucrativas. É assim que a gente tem chamado esse trabalho que a gente está fazendo aqui com vocês, tá bom? Digita aqui embaixo o lucro para vocês entrarem no grupo VIP do WhatsApp, onde a gente vai enviar todas as informações sobre esse projeto, tá bom? Digita aqui lucro e eu vejo vocês segunda-feira, meio-dia, e mais uma live aqui sobre negociação, mais uma live da geração de lojas lucrativas. Sara, digita aqui lucro, tá bom? Tem que digitar aqui lucro para poder receber o link e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, muitíssimo obrigado. Como sempre falo, um grande abraço, vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma.